Olá, boa tarde, universitária. Né? Hoje eu estou fazendo também um trabalho como facilitadora na Escola Ágil de Negócios e dando continuidade aos vídeos que a gente vem fazendo. Hoje eu venho completar falando sobre mais competências de liderança, que é o meu tema de especialidade. Então hoje a competência que eu escolhi para discutir um pouco com vocês, para passar aqui, é uma competência de liderança importantíssima hoje, que é a questão da resiliência, né? Afinal, o que é isso, né? Tem se falado muito em resiliência ultimamente e o fator de se ter essa competência muito bem estruturada, forte, né, com as pessoas que são líderes, né? E resiliência, vale a gente começar explicando um pouco do conceito, né? Falando um pouco do conceito e entender a razão dela. A resiliência vem da física, né? A resiliência, ela é a capacidade que alguns materiais têm, né? Quando são submetidos a pressões, eles recebem um acúmulo de energia, né? E eles absorvem os impactos. Então, a capacidade que depois desse impacto ele volta ao seu estado natural, isso é a resiliência. Um exemplo disso é o elástico, né? Se você pegar um elástico e esticar, ele perde a sua forma natural, mas ao soltar, ele volta para o seu estado normal. Então, isso é resiliência, tá? Então, é importante a gente entender aí o tema, né? E pensando no comportamento humano, né? O que é a resiliência para o comportamento humano? Ela é a habilidade que se tem de superar, né? Superar as adversidades. Por mais que você passe pelas adversidades, o seu estado de voltar ao seu estado natural, por mais difícil que tenha sido a adversidade, é o conseguir resgatar e voltar ao seu estado natural e não deixar que de nenhuma maneira que aquele modo negativo daquela adversidade perpetue, né? Então isso é resiliência, é voltar ao seu estado normal, né, sem ficar impactado pelo lado negativo. Uma pessoa resiliente, né, ela tem muita energia, ela tem disposição, né? Por quê? Porque quando ela enfrenta as dificuldades, em vez dela se deixar abater, o que ela faz, né? Ela se recupera rapidamente e aí sim ela retorna ao seu estado natural. Então ela tem que estar atenta, ligada, para voltar sem estar impactada, né? Independe do que tenha acontecido, do tipo de adversidade. Então, por mais difícil que tenha sido a situação, ela consegue, né, ao passar pela situação, se recompor e voltar a um estado da sua essência, né, do seu estado natural. No dia a dia, se a gente pensar nas questões, principalmente no seu dia a dia, na questão profissional, eu queria só te fazer uma pergunta. Como é que você tem feito para lidar com as pressões do dia a dia, né? Com algumas situações que são fortes em termos de algum imprevisto, né? De você ter um resultado que não seja tão bom, alguma coisa de resultado negativo. Como você tem lidado com isso? Porque é importante cada vez mais a gente se conscientizar disso, né? Você buscar e entender como é o seu jeito, né? Então, independente da resposta que você tenha dado, da forma como que você lida com isso, é muito importante a gente buscar o desenvolvimento da resiliência. E quanto mais a gente focar em desenvolver a resiliência, mais forte se fica, né? E essa questão dessa competência, ela ajuda muito no dia a dia, né? E principalmente quem é líder, que tem lá suas equipes, tem as adversidades do dia a dia, né? É muito importante você estar preparado, né, para lidar com essas adversidades. E cada pessoa tem um jeito, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar, tem uma habilidade específica. Então isso é importante, a gente ter essa consciência para saber como que é que eu consigo recuperar e voltar, né, para a forma, para o meu jeito natural, sem ser impactado negativamente, ok? Aqui eu vou deixar aqui alguns toques, algumas dicas sobre como é que a gente pode fortalecer essa competência, né, que é a resiliência, né? Como é que eu posso me desenvolver mais e ficar mais forte? Um primeiro ponto é ser adaptável, né? Então pensa sempre nisso. Como é que é ser adaptável? É ter flexibilidade. Você ficar
passando pelas suas situações, mas ter um olhar diferente, né? Perceber a situação, mas ser flexível, conseguir olhar de uma outra forma. Esse é o primeiro ponto que ajuda muito você a fortalecer a sua resiliência. Tá? Um outro ponto é você poder focar em atitudes assertivas, né? O que é isso? Na medida que você passa por alguma adversidade, por alguma dificuldade, você não ficar só com a parte negativa, né? Você entender que passou por aquilo, mas rapidamente você conseguir transformar isso, né? Então você voltar e pensar assim, qual é a minha atitude positiva que eu posso ter diante disso? Mesmo sendo uma situação difícil, né? E que tenha tido algum ponto negativo muito forte. Então, fazer esse reverso, pensar positivamente de como é que eu posso ter uma atitude positiva é fundamental. Um outro ponto é aprender com a situação. Isso é fundamental também, porque por mais que você tenha passado por alguns pontos de dificuldades, de adversidades, né? Que aprendizado tem? Tudo tem aprendizado. Então você tem que estar aberto, você tem que estar atento para perceber qual é esse aprendizado. Como é que você pode levar daquela situação, né? Qual o aprendizado ali? Então sempre aprender com a situação. Um outro ponto é você também poder trabalhar a questão da sua tensão, né? Do seu estresse. Como é que você libera isso, né? Não deixar isso acumular. Tem pessoas que fazem de diferentes formas, né? Uma delas, por exemplo, para quem se adapta, é a meditação. A meditação acaba sendo uma válvula de escape para você poder trabalhar essa questão do estresse, da pressão, né? Da tensão que você fica com alguma situação. Outras pessoas ficam bem indo, por exemplo, para uma atividade esportiva, né? Ou por alguma atividade de hobby, não sabe. Cada um vai descobrir qual é a parte, né? Como que é que você lida melhor. E exercer isso, né? Sempre que possível, faça isso. Isso é fundamental e você vai estar reforçando a sua resiliência, ok? E por último, é você confiar em si mesmo, né? O que é confiar em si mesmo, né? É estar ao par das suas qualidades, né? Reconhecer as suas qualidades. É você saber que você também tem limites, né? E respeitar esses limites. Primeiro, antes de tudo, respeite a você mesmo, né? Mas tome posse das suas qualidades, assuma os seus pontos fortes, né? Isso é fundamental. Então, assim, confiar em você mesmo é isso, né? É eu poder entender o quanto eu tenho, né, de pontos que me sustentam, né, pontos fortes, né, e também mais um item legal a gente chama de rede de apoio, né, o que é isso, né, ter uma base de apoio, né, relacionamentos, né, é fundamental você ter como rede de apoio relacionamentos, seja com amigos, seja com a família, não importa, né? Isso é muito importante, você poder trocar com as pessoas, você poder falar. Então, ter essa rede de apoio é fundamental, ok? E se a gente passar e lembrar desses pontos que eu citei para vocês, certamente o exercício da resiliência ficará muito melhor, né? Ele ganhará em termos de se fortalecer e você vai conseguir desenvolver essa habilidade com muito mais naturalidade, ok? Então fica a dica aí e uma boa semana para vocês. Um abraço.